Pessoal, bom dia. Bom dia. Queria dar de primeiro dessa vez, hein? Deus abençoe o nosso dia, nosso domingo aqui. Bom dia para você que está em casa também, está acompanhando o nosso culto online. Que Deus possa falar com você neste momento, durante esse culto, com tudo que a gente fizer aqui essa manhã. Queria te convidar nesse momento para orar ao nosso Deus, pedindo para que Ele seja realmente o recebedor, o único recebedor desse nosso culto aqui essa manhã. Pai, te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá a dádiva da vida mais uma vez, Pai. Agradecemos porque temos a oportunidade de Te louvar, de Te adorar com as nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor receba, Pai, este nosso culto a Ti, esta manhã, neste dia, através da Tua misericórdia e da Tua graça. Peço que o Senhor venha falar aqui, Deus, a cada coração presente, a cada ouvinte também, Deus, e que nós tenhamos nossas vidas transformadas pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, somos muito gratos, em nome do Senhor Jesus, amém. No Salmo capítulo 27, um dos salmos mais bonitos da Bíblia aí, Davi, ele faz uma declaração linda, né? E eu queria compartilhar com vocês. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? O Senhor, Ele é a fortaleza da minha vida, então por que eu vou estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Que esse seja realmente o nosso maior desejo, habitar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Ele é a nossa luz, nossa fortaleza, porque tememos. Vamos ficar de pé e louvar o nosso Deus nessa manhã, através dessa linda mensagem, que é a mensagem da salvação. Onde está a força da nossa
louvor também é louvor de oferta. Então nós queremos convidar você aqui presente a, com seu coração, ofertar ao Senhor essa manhã. Você também de casa, com seu coração, ofertar esse dia. Que Deus nos dê a sabedoria necessária para usar cada recurso aqui em prol do reino dele. Então, enquanto a gente canta, enquanto a gente louva, que Deus fale ao seu coração aqui, enquanto a gente faça nossa oferta. Santo, poderoso, quem é que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quem é que há de vir? Eu me
Deus, por cada vida que nesse momento, Pai, dá parte daquilo que tem e que na verdade, Pai, não é nosso, é teu, Deus. Abençoe cada um que pode contribuir, Pai, nesse dia, e cada um também que não pode contribuir, Pai, para que o Senhor vá de encontro, supra cada necessidade, Pai, dê o bem necessário a cada um dos seus filhos. E para nós, Deus, nós pedimos de novo sabedoria, Pai, para usar o recurso que não é nosso, em prol do teu reino. Amém? Senta um pouquinho aí, enquanto eu vou falar alguns recados aqui. Bom, eu vou ficar falando aqui até a gente pegar mesmo de verdade. Vai ser um recado contínuo aqui na nossa igreja. O projeto Reciclando Vidas, como eu já falei, mas para quem está assistindo pela primeira vez ou está aqui pela primeira vez, não conhece, é um projeto e um ministério que nós temos aqui na Igreja de Ação da Universidade de Mar, onde o objetivo desse projeto é tirar vidas da dependência química, do álcool e trazer para Jesus. Nós temos o apoio de uma casa de recuperação que nos auxilia nesse projeto, onde gratuitamente recebe jovens que a igreja indica para que tenha esse tratamento durante um período nessa casa de recuperação, e tem sido uma bênção. A gente lembra por todos os internos ali, especialmente pelo Lucimar, que a gente já comentou aqui também, e para que de fato Deus transforme as vidas ali, para que esse mal que está presente fortemente na nossa sociedade possa ser arrancado por Jesus, de verdade, que as vidas sejam transformadas, e que nós façamos o nosso papel aqui como cristãos de orar, sempre lembrar em orações, e também de agir com contribuições, principalmente. Te reforça que a igreja não tem um custo desses internos lá dentro, porém é muito importante a nossa ajuda, principalmente com o básico, o alimento, a higiene. Então, se você tem interesse em ajudar esse projeto, se você quer se envolver mais, quer conhecer um pouco mais também, a gente tem os nossos contatos. Eu tenho contato do pastor e do Daniel e da Raquel, que são os líderes desse projeto. Entre em contato com qualquer um de nós. Você de repente não tem contato de ninguém, mas entre em contato com alguém, com certeza a gente vai direcionar para que eles possam também te mostrar um pouco mais do projeto e como você pode ajudar, tá bom? Nessa mesma linha também temos o projeto Barnabé, liderado pela tia Marisa, para que vidas também e famílias que precisam do alimento básico, normalmente uma cesta básica, e recebem isso todo mês. A gente sabe que o governo, a nossa sociedade, enfim, não consegue dar o auxílio necessário muitas vezes, e a gente, como igreja, o papel da igreja é inserir nessa sociedade, e como cristãos principalmente, nosso papel também é ajudar aqueles mais necessitados, e que Deus também continue nos abençoando a estar ajudando essas vidas também, e principalmente a tia Marisa, que está coordenando todo o projeto. Se você tem interesse em ajudar também, trazer qualquer quilo de alimento, fala com a Marisa, tem uma listinha bem controlada do que precisa mais, do que precisa menos, e você pode trazer esse alimento também. Tá bom? Temos um outro recado, que é aniversários, Esse daqui é um tema muito delicado. Por quê? Porque a gente tem muita gente fazendo aniversário o tempo inteiro, na semana e tal, e tem sempre alguém que esquece, que não sei o quê, e tal, mas a gente vai de ajuda. Então eu vou falar aqui agora os aniversariantes, mas se eu não falar alguém, eu só vou falar uma pessoa. Então se tiver outra pessoa que faz aniversário essa semana aí, que eu não falar aqui, depois fala com a gente pra gente botar também os parabéns para essa pessoa aqui. Eu queria parabenizar a Edna, esposa do Zé Francisco, nosso presbítero, que está agora em casa. Ela fez aniversário no próprio domingo passado. E então, Edna, a gente queria, nesse domingo, te dar os parabéns, que Deus te abençoe muito, muita saúde, que é o mais importante nesse momento. Então, meus parabéns e o parabéns de toda a igreja aqui também. Lembre de orar pela Edna, tá bom? E agora, aquele momento que vocês gostam bastante, aquele momento que vocês esperam, Paulo? O Paulo já está rindo ali, porque ele sabe qual que é. O momento dos versículos. Então, se você decorou o versículo da semana, se você mandou seu versículo, você vai acompanhar agora. Chama a mãe, chama o pai, para todo mundo te ver na telinha agora. Então, fique agora no momento dos versículos da semana. Oi
galerinha da BCA, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar mais um versículo para vocês. Ele é assim, ó. Pois os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os bons e os maus. Provérbios 15:3. Tchau, até a próxima. Boa noite, igreja. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 1. Oi, igreja! O meu versículo de hoje está em Salmos 103, 6. Ele diz assim: O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Beijos! Olá, boa noite a todos. O meu versículo dessa semana se encontra em Provérbios 15, 3, que diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Oi, igreja! Hoje eu vim falar mais um versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Tchau, igreja! Se alguém está em Cristo é nova criatura. Segundo Coríntios 5:17. Bom dia, igreja. Hoje eu vim falar um versículo. É de Romanos 12:21. Não se deixem vencer pelo mal, mas deixem o mal vencer o bem. Tchau, igreja. Oi, igreja! Hoje eu vim aqui falar mais um versículo para vocês. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Tchau, igreja! Não esqueça dos meus destinos. Provérbios 3, 1. A. Tchau, igreja! Agora, pois, permanecem a esperança, a fé e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13:3. Tchau! Deixem vir a mim as crianças, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos 10:14. Muito bem, parabéns a todos que decoraram o versículo, todos que enviaram seu versículo na semana. Continuem enviando, continuem mandando os seus versículos para que as pessoas que também estão assistindo os nossos cultos possam ser abençoadas com esses versículos tão preciosos. E eu tenho certeza que você decorar o versículo, principalmente quando criança, é uma coisa muito engraçada, né? Pelo menos para mim. Os versículos que eu decorei quando era criança, há muito tempo atrás, eu consigo lembrar. E às vezes você pega um versículo para decorar agora, você já não lê agora, você já esqueceu, né? Criança tem essa memória, a gente está com a memória fresca, então é importante. Então, pais, ajudem seus filhos e incentivem a decorar os versículos também. Tá bom? Vamos ficar de pé mais uma vez, então, para a gente louvar mais um pouquinho, antes da nossa mensagem. Esta
antes do nosso culto. Inclusive, pedido do nosso pregador essa manhã, a gente não pode acusar, né? Porque quando eu falar assim, ó, toca todas as vezes esse mesmo louvor, tem que tocar. Porque o cara é pregador. Esse louvor tinha semana passada também, então tá fresco. Senhor Deus, ainda em Tua presença, Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Prepara, Pai, o nosso espírito para receber a Tua palavra, Pai.
Prepara como terra árida que está nesse momento, mas que, Pai, seja a terra frutífera para receber, Pai, a Tua palavra e a semente lançada aqui, Deus. Use a vida do Paulo, esse Teu servo, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. E o pessoal que está no YouTube, boa noite, né? E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus esteja com todos vocês aí presentes, né? Com o pessoal no YouTube e comigo aqui, que tenho a responsabilidade de transmitir as boas novas da palavra de Deus, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E hoje nós vamos estudar a segunda carta à igreja de Esmirna, né? O pastor Felipe deu Laodiceia, depois o nosso presbítero Daniel deu Éfeso, depois o pastor Felipe Pérgamo, e hoje nós vamos estudar Esmirna, né? Está no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Vamos abrir nossas Bíblias aí? Quem achou, diga amém. É muito fácil porque é o último livro da Bíblia, né? É muito fácil, né? Então, eu vou fazer a leitura aqui. Apocalipse 2, versículo 8 ao versículo 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano na segunda morte. Amém? Vamos fazer uma oração breve. Pai Celeste, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. E neste momento, Senhor, eu te peço a tua presença, Senhor. Te pedimos realmente que a mensagem, que o ensinamento que vamos ter hoje desta igreja, Senhor, possa vir de encontro com as nossas necessidades. Que não seja aquilo que nós queremos ouvir de Ti, mas aquilo que nós necessitamos de ouvir da Tua palavra. Esteja conosco aqui nesta manhã, Senhor. Esteja com os nossos irmãos no YouTube também, Senhor. E esteja nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus, pela Tua glória. Amém. Como eu disse, esta é a segunda carta à igreja de Esmirna. E essa carta, como a gente vem aprendendo, né, durante esse período que vamos estar estudando essas cartas, ela foi escrita pelo apóstolo João. E é interessante, hein? Quando João escreveu, ele estava exilado, prisioneiro, numa ilha chamada Pátimo. Apocalipse 1:9 diz o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação
no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Uma pergunta: por que João estava ali exilado, prisioneiro, na ilha de Pátimos? Dois pontos muito importantes que o próprio versículo 9 nos mostra. Primeiro ponto: ele estava ali por causa da palavra de Deus. Segundo, ele estava ali por causa do testemunho do Senhor Jesus. Uma pergunta: o que aconteceu na sua vida por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus? Por que vamos à igreja? Qual o motivo que nos leva de vir à igreja? Se a gente for fazer uma pesquisa, tem vários motivos que nos levam a vir à igreja, mas a principal razão deve ser por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho do Senhor Jesus. E nesta ilha de Pátimos, João teve a revelação por meio de Jesus para as igrejas da Ásia. E hoje nós vamos estudar esta segunda carta, né? A igreja de Esmirna. E uma coisa muito interessante: de todas essas cidades que João fala nas 7 cartas da igreja, a única que existe hoje é essa cidade. Ela está fixada na Turquia, com o nome de Esmir, e é a terceira cidade maior da Turquia. Ela deve ter mais ou menos aí uns 3 milhões de habitantes, né? Talvez a gente poderia considerar como uma cidade do Rio de Janeiro, né? Então essa cidade ainda existe, com o nome de Esmir. E Esmir significa mirra. Engraçado, né? Mirra, né? Mirra era um perfume feito de uma planta, e essa planta ela tinha um bom perfume, né? Um aroma muito agradável, né? Mas ela também tinha um gosto muito amargo, né? Muito amargo, um excelente aroma e um gosto muito amargo. Do mesmo modo eram os nossos irmãos em Esmirna. Eles eram amargos, eles eram esmagados pelo Império Romano, por Roma. Porém, eles tinham o bom perfume de Cristo. Deus se agradava com o perfume, com o aroma, com a fragrância dos nossos irmãos de Esmirna. Mais uma pergunta: será que Deus tem se agradado com o nosso aroma? É uma pergunta. A gente precisa refletir. Será? E é muito interessante que
quando os magos foram ver Jesus, eles o adoraram, e um dos presentes que Jesus ganhou foi mirra. Foi mirra. Caro, viu? Muito caro. E no sepultamento também do Senhor Jesus, também foi usado mirra. Foi até Nicodemos que levou, né? Então a gente vê que mirra tem um significado muito importante, né? E Esmirna era uma cidade, na época, uma das mais importantes, populosa, e era a cidade mais leal a Roma. Era uma cidade muito rica, riquíssima, muito leal a Roma. Era a capital do Império Romano. Havia também muitos judeus, talvez atraído pela riqueza que a cidade proporcionava, né? E a igreja do Senhor Jesus cresceu naquela cidade com a pregação da palavra de Deus, as boas novas do Evangelho. E como isso aconteceu, né? Na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, a Bíblia diz o seguinte, né? Vou pedir para o nosso irmão Leto ler Atos 19:10 ainda, por favor. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha, o apóstolo Paulo ficou cerca de 2 anos pregando na Ásia. Todo habitante ouviu. Olha, quando eu li esse versículo eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente passa anos e anos e não consegue evangelizar o nosso vizinho. A gente não consegue, né? E se realmente, não é uma certeza, né? Mas se realmente a igreja foi fundada nesse período, isso ocorreu entre mais ou menos 53 a 56 depois de Cristo, né? E a carta começa assim, versículo 8: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus começa citando esta carta, as palavras que ele já havia citado no versículo, deixa eu ver, não está aí. Tá. Ele começa citando o que está no versículo 1 de Apocalipse 17 e 18. Eu vou ler para vocês aqui. Quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas. Está aí, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo
pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus começa a carta falando do que? Da sua eternidade, falando de sua vitória sobre a morte e a sua ressurreição. Os nossos irmãos de Esmirna estavam sendo massacrados, perseguidos. Havia mortes por ser fiel a Cristo. Tanto que diz a história que o pastor dessa igreja, o bispo, chamava-se Policarpo. Olha, nós cantamos um hino aí muito bonito, né? Não é, o Henrique? Eu tenho certeza que esse Policarpo, ele honraria esse hino que nós acabamos de cantar aqui, o último. Tanto que ele era tão fiel a Deus, tão temente ao Senhor, e ele era realmente um líder muito exemplar. Ele morreu com 86 anos. Sabe por que ele morreu? Por causa da sua fidelidade a Jesus. Ele foi amarrado no tronco, acenderam uma fogueira, né? Porque ele não quis dizer que César era o Senhor. Ele não quis acender incensos a César. O Herodes da época falou: cara, diz aí, meu, que aí você não morre. Você não morre. Você continua a viver. E ele, negativo. Ele preferiu morrer queimado do que reconhecer César como sua divindade. Tanto que quando acenderam a fogueira, é uma coisa impressionante. O fogo não estava fazendo efeito. Aí mandaram um soldado esfaquear ele até a morte. E diz a história que o próprio sangue dele apagou a fogueira. Tudo isso porque ele era leal a Cristo. Ele era fiel a Cristo. Ele disse que ele viveu 86 anos tendo Jesus leal a ele. Ele não ia blasfemar contra o nome de Deus. Então ele não podia negar Jesus. Ele não podia negar no coração dele. Então ele preferiu a morte, porque Policarpo tinha no seu coração que nunca poderia blasfemar contra o seu rei, o Salvador, Jesus Cristo. Você já imaginou isso? Tem que se colocar no lugar desse Policarpo. Imagina aí, Betão, o cara chega para você e fala: ó, é assim, assim, assado. Você faz, você vive. Nega Jesus. Ele preferiu a morte, mas ele não negou a Cristo. Então, neste momento de dificuldade, Jesus faz lembrar de sua morte e ressurreição, dizendo: olha, meu querido, irmãos de Esmirna, olha, eu, Jesus Cristo, não fracassei diante da morte e venci. Vocês, apesar das perseguições, continuem sendo fiel.
tenha esperança que vocês serão vencedores. E Jesus, de uma forma, estava animando os nossos irmãos que estavam sofrendo muito, mas muito mesmo, por ser fiel a Ele. Por isso eu fiz a pergunta no começo do culto: o que aconteceu com você por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus? Porque a gente vive num mundo hoje onde o certo é errado, né? E o errado é certo, né? O que aconteceu com você? Versículo 9. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então Jesus diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ele diz aqui que conhece, ele viu o sofrimento dos seus seguidores. Imagine a igreja ali, fiel a Jesus. Ela estava numa cidade muito próspera, muito rica, uma cidade fiel a Roma, e por essa cidade ser fiel a Roma, os crentes fiéis ali estavam sendo atacados, massacrados, mortos, e por seguir Jesus fielmente, eles estavam perdendo tudo: bens, casas, dinheiro. E a Bíblia diz que eles eram pobres, mas pobre mesmo, pobre. E outro detalhe, a gente vê aqui que pessoas que se diziam judeus e não são, estavam também espalhando blasfêmias, divulgando, como está na moda hoje, fake news. Eles eram acusados injustamente de coisas graves. Então eles tinham os judeus, os romanos e o diabo perseguindo. Olha, o diabo é muito sujo, viu? Ele é o nosso acusador de dia e de noite. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Mas Jesus, ele é maravilhoso. Ele diz: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. O próprio Jesus disse que eles eram ricos. Olha, a gente pode ter muito dinheiro, mas muito dinheiro. A gente pode ter uma Ferrari na garagem, mas se a gente não tem Jesus, a gente é pobre, a gente não tem nada e também não é nada. Mas com Jesus, a gente tem tudo. A gente é rico, a gente é rico, a gente é filho de Deus, né? Olha a diferença, um texto paralelo que o Felipe pregou aqui, na igreja de Laodiceia. Lá em Laodiceia, eles diziam, vamos ver todos juntos? Vamos lá? Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego,
e nu. Olha a diferença. Muito rico, muito dinheiro, mas Jesus disse: infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Os nossos irmãos de Herminas não tinham nada, pobre, mas tinham Jesus. Eles tinham poder, eles eram ricos. Hoje de manhã eu peguei com o meu irmão Francisco, né? Olha, o senhor é muito rico, viu? Muito rico. Quem tem Jesus é rico. Quem tem Jesus é rico. E por que eu falo isso? Porque Deus também conhece as nossas lutas, as nossas tribulações. Ou vai dizer que a gente não tem luta no nosso dia a dia? A gente tem, e muita, não é pouca não. Estamos passando por um momento muito crítico, difícil. Eu creio que é no mundo inteiro, né? A pandemia da Covid-19 perturbando a vida de pessoas, gerando medo, ansiedade, tristeza, preocupações, dor e muitas outras coisas, né? Eu estou sem trabalhar desde março sem trabalhar por causa da pandemia. Eu sou motorista escolar, não tem escola, se não tem escola não tem aluno, patrão não ganha. Difícil. Ansiedade, preocupações, medo. E muitas vezes o medo é a falta de confiança em Jesus. Sem trabalho, sem escola, vivendo de auxílio do governo. Mas temos Jesus. E se temos Jesus, nós temos tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Somos ricos. Não temos dinheiro, mas temos Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele supre as nossas necessidades. Ele supre. Versículo 10, ele diz: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres postos à prova. Terei tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha o versículo. Duas frases muito importantes nesse versículo. Não temas as coisas que tem de sofrer. Ser fiel até a morte. Palavras de conforto. Eu quero dizer para vocês: sejam fiel. Sejam fiel na sua casa, no seu trabalho. Jovens, sejam fiéis na faculdade, na escola. Sejam fiéis. Não temas. Seja fiel. Foram essas palavras de conforto de Jesus. E se você pensar bem, somente Jesus pode dar essas palavras de conforto, porque Ele mesmo sendo Deus, Ele foi tentado por Satanás, mas Ele continuou fiel até a morte. Jesus não desviou do seu caminho um centímetro.
um menino. Ele foi fiel. Nós também somos tentados, mas nós precisamos nos manter fiel. Fiel. Muito importante. Seja fiel. Seja fiel no pouco. Porque se a gente não é fiel nas coisas mínimas, nunca seremos nas coisas grandes. Não vamos ser. Precisamos ser fiel nas coisas mínimas, nos pequenos detalhes. E olha, seguir Jesus, olha, implica sofrer, ter aflições. Jesus não nos enganou, não. Lá no PG de terça-feira eu perguntei se alguém lembrava, né, do versículo que o Henrique tinha falado no domingo anterior com a tia Dolita, né? E teve 2 pessoas que acertaram, né, Rosana? Né? E o Henrique leu esse versículo aqui, né? Com a tia Dolita, tá lembrado, João? Foi isso mesmo? É João 16:33. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja bem. Um homem, uma mulher, um jovem que anda com Jesus fielmente, ele vai ter tribulação na vida, viu? Ele vai ter. Sabe por quê? Porque ele é um problema para o nosso acusador, Satanás. Como não ficar aflitos ao mundo tumultuado, com pandemia, Covid-19, cheio de violência? Como não ficar aflito se temos um monte de contas a pagar e o salário muitas vezes não dá? E às vezes a culpa é nossa mesmo, né? Às vezes não é suficiente. Como não ficar aflito com a realidade que a gente enfrenta no nosso dia a dia? Mas nós, como filhos de Deus, mesmo passando por tudo isso, temos uma paz diferente que o mundo não pode nos dar. Nós cantamos aqui, essa paz que eu sinto em minha alma. Diz o resto aí. Não é porque tudo me vai bem. Nós temos essa paz. Com Deus. Então Jesus nos promete uma paz com Deus, fruto do seu amor, da sua graça, das suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E essa paz que garante para cada um de nós um futuro eterno no céu com Jesus. É essa paz que todo homem, mulher, jovem devem procurar. A paz em Cristo e de Cristo. Os nossos irmãos ali em Esmina, eles tinham essa paz de Cristo e em Cristo. Eles estavam passando por muita tempestade. Nós também passamos tempestade ao nosso redor. E muitas vezes vamos ter que enfrentar. Mas se nós temos Jesus, nós temos tudo. Né? Olha nossos irmãos aí. O que eles estavam enfrentando? Jesus falou para ele e para cada um de nós aqui: não temas, ser fiel
até a morte. Não tenha medo. Nesta manhã, e o nosso pessoal do YouTube também, eu quero encorajar vocês a ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus nas pequenas coisas. Seja fiel a Jesus. E no versículo 11, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Então, seja fiel. E no versículo 10 ele ainda diz o seguinte: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida. Coroa da vida simplesmente é a vida plena e feliz ao lado de Jesus na glória eterna. Eles podiam ser mortos por sua fidelidade na terra, mas seriam coroados na eternidade. E essa coroa da vida é muito importante a gente ter isso em mente. Somente o Senhor Jesus pode dar este presente, a coroa da vida, pois Ele foi quem venceu a morte. E se nós também quisermos receber de Jesus a coroa da vida, é simples, não é difícil não. É só aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Olha, se eu soubesse que era tão bom ser crente, eu já tinha nascido crente. É muito bom. É muito bom ser fiel a Jesus. É muito bom. Tudo vai bem. Em casa, com a família, com os filhos, né? Então, quer receber a coroa da vida? Aceite Jesus como seu Salvador. Não temas. Seja fiel a Ele. E a gente terá recompensa, galardões, presentes no céu, por nossa fidelidade a Cristo. E aqui no versículo 11, como em todas as 7 cartas, Jesus termina com o recado: quem tem ouvidos, ouça. Olha, nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. A gente precisa. E a única maneira mais segura de ouvir a voz de Deus é lendo a Bíblia. É a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, não sou eu falando, não é a gente falando, o pastor, o presbítero, é Deus falando. É Deus, leia a Bíblia. Na Bíblia, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa saber sobre Deus. É impossível conhecer Deus, ter intimidade com Deus, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não conhece a Bíblia. E a carta termina dizendo: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Olha, essa segunda morte é o castigo eterno, é o lago de fogo, é enxofre, é sofrimento eterno, onde aqueles que estão separados de Deus pelo seu pecado habitarão por toda
eternidade. Olha aí, Apocalipse 20:14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte do lago de fogo. Interessante que essa semana passada eu estava descendo a rua da minha mãe e um rapaz, eu não tenho muito contato com ele não, né? E ele me fez uma pergunta, né? Ele falou: Paulo, você é crente, né? Eu falei: sim, graças a Deus. Explica para mim esse negócio de segunda morte, porque eu fui numa igreja aí, eu não entendi muito bem, eu estou com isso na minha cabeça, né? Eu falei: e agora, hein? Aí eu falei: vamos lá, segunda morte. Nós temos dois nascimentos. O primeiro nascimento é o nascimento natural. Eu nasci da minha mãe. O segundo nascimento é quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. É o nascimento espiritual. Certo, Henrique? Perfeito? E nós temos duas mortes. A primeira morte é aquela morte que todos nós vamos passar. A gente veio para o pó e para o pó a gente retorna. E essa é a segunda morte. Quando será lançado, como diz aí o texto, né? A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. É a segunda morte. Então é o seguinte: se você teve só um nascimento, o que vai acontecer? Você vai passar por duas mortes. A morte natural, todos nós vamos morrer, né? Vamos para o pó. E depois, essa é a mais terrível, né? Se você teve dois nascimentos, o nascimento natural todo mundo tem, o espiritual, que é só aquele que entrega a sua vida a Jesus, você não vai passar pela segunda morte. Está dando para entender? Então, dois nascimentos: o natural, o espiritual. Quando aceitamos a Cristo, estamos livres da segunda morte. Por isso que Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, estamos fora desse sofrimento eterno. Agora, quem só teve um nascimento e ainda não aceitou Jesus, pode passar pela segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Então, qual que é o chamado de Deus para que o ser humano não passe pela segunda morte? É aí, Romanos 10, versículo 9 e 10. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e se o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, essa é a condição para que você não passe pela segunda morte. Aceite Cristo. Confesse. Se arrependa. Se arrependa. Por isso que a primeira mensagem de Cristo foi arrependimento. O arrependimento tem dois pontos muito importantes. Obedeça a Bíblia.
100%. E rejeite toda a obra de Satanás. Então, confesse que Jesus é o seu Senhor. Como fez Policarpo, os nossos irmãos jeremitas, passaram por tribulação, mas foram fiéis. Tanto que a carta não tem nenhuma repreensão. Não tem. Eu acho que é a única carta que não tem repreensão. São palavras de encorajamento. Então era esse o recado que eu queria deixar registrado nessa manhã. E propor o seguinte. Eu pedi para você aprova aí, ô presbítero, que eu vou propor agora, já que o pastor não está aqui, né? Então você é autoridade. Olha, nós temos 7 cartas. Quando terminar os estudos das 7 cartas, cada um de vocês podem pensar: qual dessas 7 cartas, dessas 7 igrejas, eu queria ser membro? É uma boa pergunta, hein? Pode ser, ô Daniel? Então, quando terminar a última carta, na semana vocês reflitam e falem com o Daniel: olha, eu quero ser membro, eu queria ser membro desta igreja. É uma boa pergunta, né? Vamos ver o que vai dar essa enquete aí. Pode ser, Henrique? Pode ser mesmo? Sem problema? Então, vamos ficar de pé para a gente terminar em oração? E depois tem um louvor aí, né? Vamos lá? Pai Celeste, muito obrigado mais uma vez, Senhor. Muito obrigado porque nós passamos dificuldades, nós temos tribulações no nosso dia a dia, mas nós somos muito ricos. Nós somos filhos de rei. Obrigado, Senhor, que nós temos a paz que o mundo não pode nos oferecer. Nós temos a paz de Cristo e a paz em Cristo. E somos muito gratos por isso, Senhor. Pedimos realmente que esteja abençoando cada pessoa aqui presente, cada pessoa em casa pelo YouTube, Senhor. Que essa palavra possa trazer transformação, mudança de vida no nosso dia a dia, Senhor. E que ela possa trazer o mais importante: salvação. Muito obrigado por tudo. Em teu nome, amém. Igreja que se encaixaria, essa é uma candidata forte, né? Não tem repreensão nenhuma. E me chama a atenção, eu lembrei do nosso irmão Willis. Ele é muito engraçado, né? Eu gosto bastante dele. E teve um dos estudos que ele estava tendo aqui na época com o pastor e tal. Entrou nessa discussão, né? Poxa, porque a gente tem que aceitar Jesus e tal. Aí ele pegou o seu violão e falou assim: tem que ter Jesus, porque a gente já é pobre. Eu falei assim: a gente já é pobre. Sem Jesus, então, já era melhor, não vale nada. Então, de fato é isso, né? A gente viu aqui a igreja de Esmirna, onde é uma igreja pobre, porém Cristo fala: pois tu és rico. Nossa maior riqueza está em Jesus, né? E só um meio de a gente chegar a Deus, só um meio da gente não passar pela segunda morte, como Paulo comentou aqui, é ter Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esse louvor ele fala um pouco desse Cristo que a gente conhece, que a gente louva, que a gente acredita. E você vai ver que através desse louvor não há nada do que Jesus tinha que talvez que nos chamasse a atenção, mas ele fez a maior obra dessa terra ao morrer na cruz dos nossos pecados. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar.
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Ó Deus, que maravilha, Pai, seu amor por nós na cruz. Agradecemos, Pai, porque só através de Jesus Cristo, Pai, desse maravilhoso amor, nós temos hoje, Pai, a isenção de passar pela segunda morte. Nós somos isentos, Pai, do inferno. Nós somos isentos, Pai, do sofrimento eterno, Deus. Em razão disso, nós temos a certeza de uma eternidade ao lado do Senhor, onde não há pranto, onde não há medo, onde não há choro e nenhuma qualquer tribulação. Somos gratos pelo Senhor. Abençoe as nossas vidas, nos dê força, Pai, para suportar as tribulações, para que um dia a gente esteja do seu lado. Nós oramos, agradecemos por esse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Bom domingo, bom final de semana, bom início de semana. Deus abençoe. Amém? Mas rejeitado dentre os homens,